Vamos lá. Continuando aí. Continuando, tá? Tô no mesmo canto aqui, parei aqui, vamos continuar. Só para dar uma pausa no vídeo, para o vídeo ficar menor, não dá trabalho mais para carregar. Eu vou para o segundo limite fundamental. Eu vou para o segundo limite fundamental. O segundo é esse. Esse segundo aqui, ele diz assim, que o limite de x tendendo a mais ou menos infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x é exatamente e. Certo? Esse cara. 1 mais 1 sobre x elevado a x é igual a e. Primeira coisa, o que é esse e aqui? Esse e é uma constante. Ela dá aproximadamente 2,717, vai embora. Esse daqui é o número de Euler, tá? É uma constante. Para fazer a demonstração desse negócio aqui, eu só conseguiria fazer essa demonstração para vocês se a gente tivesse estudado sequências e séries um pouco atrás. Como nós não vimos isso, eu não vou demonstrar que isso daí é o número E. Ok? Então, vocês vão ter que acreditar em mim aí. Uma decorrência imediata disso daqui é o seguinte. Se eu chamar isso daqui... Deixa eu apagar aqui, peraí. Se eu chamar essa coisa aqui de U, o que acontece? Se eu chamar aquilo lá de U, saca só. Se o X tender para mais infinito, implica que o U tende para... Mais ou menos, né? Se ele tender para mais infinito ou para menos infinito, o U vai para zero. Não interessa que valor seja esse, porque eu vou dividir alguma coisa por um número muito grande. Então, esse limite ali em cima ficaria assim, ó, o limite de U tendendo a zero de 1 mais U elevado a x. Mas quem é x? Se você trocar esse cara de lugar, fica o x é 1 dividido por U. Isso vai continuar sendo E. É a mesma coisa, que eu só mudei a variável. Por que eu fiz isso? Que eu quis dizer que você pode escrever esse limite fundamental daquela forma com que está escrito lá em cima, ou você pode escrever esse limite fundamental dessa forma como está escrito aqui embaixo. Ou um ou outro. Tá certo? Tanto faz, tanto fez. Tá. Antes de fazer alguns exemplos, eu já vou escrever o terceiro limite fundamental. O terceiro limite fundamental diz o seguinte, que o limite de x tendendo a zero, tá? O limite de x tendendo a zero de a elevado a x menos 1 sobre x, isso daqui vai dar exatamente o ln de a. Então, esse é o outro limite fundamental. E, de novo, o que seria o ln de a? Esse ln a gente chama de logaritmo neperiano.
O que significa o logaritmo neperiano? Nada mais é do que o logaritmo de A na base E, tá bom? Que é essa base de K. Esse daqui, a gente consegue fazer uma demonstração para ele, porque usa essa. Eu já conheço isso, né? Então, olha só. Para justificar isso, o limite de A elevado a x menos 1 sobre x, para a gente saber quanto que isso dá, quando o x tende a zero, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar tudo isso daqui de cima de t, tá? Quando eu faço isso, olha onde é que eu chego. Se a elevado a x menos 1 é igual a t, eu preciso do x aqui embaixo, né? Então eu vou fazer assim, ó. A elevado a x é igual a t mais 1, certo? Passei o menos 1 para lá. E aí, como aparece o ln, eu não sou bobo, não sou nada, eu vou aplicar o ln de a elevado a x seria igual ao ln de t mais 1. Apliquei o ln dos dois lados. Utilizando uma das propriedades de logaritmo, que é quando o logaritmando tem um expoente, pode dar um tombo nele. Então seria x vezes o ln de a é igual ao ln de t mais 1. Logo, o x é quem? O ln de t mais 1. Tudo isso dividido pelo ln de a. E outra, quando o x tender a zero, até esqueci de falar aqui, mas se o x tende a zero, o t vai para onde? Vamos ver, ó. Se eu olhar aqui, estou olhando aqui. Se o x for para zero, ficaria a elevado a zero. A elevado a zero é 1. 1 menos 1 é 0. Então, o t também vai para zero. Tá? Então, não mudou o limite. Então, aqui ficou assim. É igual ao limite de t dividido, quando t vai para zero, de t dividido por quem é x? É o ln de t mais 1. Tudo isso dividido pelo ln de a. A gente pode muito bem fazer divisão de duas frações aqui, então conserva a primeira vezes o inverso, ln de a, né? Ficou feio demais. Vezes o inverso da segunda. Pronto. Tá aqui. Certo? Como o ln é uma constante, ln de a é uma constante, eu vou tirar ele da raiz, do limite. Então seria o ln de a vezes o limite de t tendendo a zero, de t dividido pelo ln de t mais 1. Tá. O que é isso? O que é isso aqui? Vamos passar para lá. Vou para a próxima página. Então aqui nós ficamos com o ln de a vezes o limite de t tendendo a zero de t dividido por ln de 1 mais t. Agora vem o pulo do gato. ln de a vezes o limite de t tendendo a zero. Agora vem o pulo do gato. Vê se está certo. 1 dividido por 1 sobre t vezes o ln de 1 mais t. Mas, professor, mas que porra é essa? Aí que tá. Se eu conservar a primeira, que é 1,
vezes o inverso da segunda, que seria t vezes o ln de t mais 1, ou de 1 mais t, ou t mais 1, tanto faz, tanto fez, não volta lá para cima. Então, essa coisa que eu escrevi aqui embaixo é a mesma coisa de cima, não muda nada. Já, para que você fez isso? Porque aqui tem o ln de A vezes. Se eu aplicar o limite no numerador e o limite no denominador, o numerador ficaria assim, o limite de t tendendo a zero de 1, tudo isso dividido pelo limite de t tendendo a zero de 1 sobre t vezes o ln de 1 mais t. Então, professor, mas não estou entendendo ainda. ln de A está aqui. Limite dessa coisa é 1. Embaixo, olha a malandragem. Esse 1 sobre t não está multiplicando? Ele vai lá, como aqui é um logaritmo, é o ln, eu vou simplesmente escrever o ln de 1 mais t elevado a 1 sobre t. Por que eu escrevi isso? Porque aqui atrás eu escrevi que o limite de 1, limite de u tendendo a zero, de 1 mais u elevado a 1 sobre u é e. Certo? Aí o que acontece? Aí o que acontece? Cadê? O que aconteceu? Olha o que está tendo aqui embaixo. Olha o que está rolando aqui embaixo. Ó, lembra o que eu fiz aqui? Eu apenas mudei a variável. Então aqui continuou indo para E. Perfeito? E aí, se eu penso dessa forma, cadê o trem? Aqui. Se eu penso dessa forma, eu vou malandrar mais um pouco e vou dizer que aqui é o ln de A vezes 1. Esse limite eu vou passar para dentro do ln, que é uma função contínua. Então eu poderia muito bem escrever o ln do limite de 1 mais t elevado a 1 sobre t, com t tendendo a zero. Eu joguei o limite para dentro do ln. Agora, quando eu faço isso, aqui ficou o ln de A vezes 1 dividido toda essa parte aqui dentro, toda essa parte aqui dentro é a mesma coisa que está escrita aqui. Então, isso daqui é exatamente o ln de E, porque essa parte é E. Então, aqui é o ln de A vezes 1. ln de E é o logaritmo de E na base E. É o log de E na base E. Quando logaritmando e a base do logaritmo são iguais, esse cara é 1. Ficou 1 aqui embaixo. Logo, 1 dividido por 1 é 1. Então, aquele logaritmo doido todo é exatamente o ln de A. Então, sempre que você tiver alguma coisa assim, ó, A elevado a x menos 1 sobre x, o resultado é o próprio ln de A. Difícil demais, não é fácil isso não, tá? Nada fácil. Deixa eu fazer um exemplo com vocês aqui para a gente começar. Vamos lá. Primeiro exemplo. Quem é o limite de x tendendo ao infinito de x sobre x mais 1 elevado a x? Tá?
quem seria esse limite? Primeira coisa, está parecido com quem? Está parecido mais com o segundo ou com o terceiro, né? Você tem que sacar isso daí. Olhando, basicamente aqui, né? Primeiros olhos está mais parecido com o primeiro. Mas para fazer isso, olha só. O que eu vou pensar aqui? O que eu vou raciocinar? Vê se está correto o que eu vou fazer. Limite de x tendendo ao infinito. Porque eu estou querendo chegar aqui. 1 mais 1 sobre x. O que é 1 mais 1 sobre x? Tirando o mínimo é x dividido por 1 é x vezes 1 é x. X dividido por x é 1 vezes 1 é 1. Tá vendo que é exatamente a mesma coisa? Só que está ao contrário. Então, olha o que eu vou fazer. Aí tem que raciocinar isso. Vê se isso aqui está certo. X mais 1 sobre x elevado a menos 1. Tudo isso elevado a x, que é o x lá de fora. Inverti a fração, inverto o sinal do expoente. Aí, vê se isso aqui é verdade. X tendendo ao infinito de x sobre x mais 1 sobre x elevado a menos 1 elevado a x. Eu só desmembrei. Então, isso daqui seria o limite de x tendendo ao infinito de quem? De 1 mais 1 sobre x elevado a menos 1 elevado a x. Se esse... O que a gente faz potência de potências? Por exemplo, a elevado a b elevado a c. A gente faz a elevado a b vezes c, que poderia então ser a elevado a c elevado a b, porque b vezes c é a mesma coisa de c vezes b. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pensar que isso daqui é o limite de x tendendo ao infinito de quem? De 1 mais 1 sobre x elevado a x elevado a menos 1. Olha o que eu fiz. Eu troquei os dois de lugar, a potência. Que eu posso. B vezes C é igual a C vezes B. Agora eu vou aplicar o limite lá para dentro. Se eu aplicar o limite lá para dentro, passando para... Ou senão você inverte a fração, fica 1 sobre isso, também vai dar a mesma coisa. Então ficaria alguma coisa elevada a menos 1. E lá dentro o limite de x tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Esse limite é o mesmo que está escrito aqui atrás. 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então dá e. Então o resultado disso seria e na parte de dentro elevado a menos 1. Então na realidade seria 1 sobre e. Então esse seria o resultado desse exemplo. Tá vendo? Não é tão básico, mas fazendo umas vezes na vida a gente começa a aprender. Quem seria o limite de x tendendo a 2 de 5 elevado a x menos 25 sobre x menos 2? Quem seria esse resultado? Bate o olho, com certeza está mais parecido com esse, né? Então vou fixar os olhos nesse. Só que olha só, tem algumas coisas diferentes. Eu gostaria que embaixo fosse só um x aqui, né? Eu vou chamar isso aqui de u. Se eu fazer u igual a x menos 2,
eu vou dizer assim, se o x tender a 2, o u vai para 2 menos 2, 0. Tá? Fica melhor assim. Então, aqui ficaria o limite de u tendendo a 0 de 5 elevado a x. Quem é 5 elevado a x? Se eu passar o menos 2 para lá, ficaria u mais 2 menos 25, tudo isso dividido por 1. Ainda não está bom. Tem que mexer. Eu gostaria que fosse u, como é que é a fórmula? A elevado a x menos 1, ó, sobre x. Tem que pensar nisso. O que é 5 elevado a u mais 2? Seria 5 elevado a u vezes 5 elevado a 2 menos 25. Por que eu fiz isso? Porque se no numerador tem uma soma, ou se no expoente tem uma soma, significa que em algum momento já foi um produto de bases iguais. Tudo isso dividido por 1. E aí vai rolar o seguinte. 5 ao quadrado é 25, então ficou 25 vezes 5 elevado a u menos 25 dividido por u. Se eu botar o 25 em evidência, seria u tendendo a 0 de 25 vezes 5 elevado a u menos 1, tudo isso dividido por u. E aí observe que esse 25 é uma constante, então ele pode vazar fora. Então seria 25 vezes o limite de u tendendo a 0 de 5 elevado a u menos 1 dividido por u. Mas essa parte aqui é exatamente essa. A elevado a x menos 1 sobre x. Então o resultado disso seria 25 vezes o resultado dessa parte aqui é o ln de 5, que é o ln de A. Então seria esse cara aqui. Tá aí um exemplo. Não é fácil, mas é um exemplo. Deixa eu botar mais um aqui. Dá licença aí, Trem, que eu preciso falar. Oxe. Será que vocês estão me ouvindo? Não. Ah, é porque eu estou escutando música aqui. Estou escutando música e não estou nem sabendo. Vamos lá, mais um exemplo. Olha aí, trem. O trem é doido. Ó, mais um exemplo. Limite. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. De x tendendo a 1, de 3 elevado a x menos 1 sobre 4, menos 1 sobre o seno de 5x menos 1. É uma bagunça do trem. Vamos lá. Tá parecido com essa, parece, né? Vou chutar por aqui primeiro, né? Então, eu vou dar uma melhorada nesse troço aqui. Eu vou chamar isso de U. Se o x tende a 1, o U tende a 1 menos 1, 0. 0 de 4, 0. E melhorando aqui, porque eu vou precisar do x lá dentro, quem vai ser, hein? 4u
é igual a x menos 1. Então, é 4u mais 1 é um x. Então, isso daqui vai ser o limite de u tendendo a zero, né? Porque quando o x vai para 1, o u vai para zero. De 3 elevado a u menos 1. Tudo isso dividido pelo seno de quem? De 5 vezes o x. Quem é x? 4u mais 1. Menos 1. Fecha, fecha. Então, em cima deu o limite de u tendendo a zero de 3 elevado a u menos 1 sobre, ó, esse cara com esse cortou, sobrou quem? Sobrou o seno de 21. O que eu gostaria que acontecesse? Primeiro, está aparecendo A2, A3, né? Está aparecendo o limite 3 aqui, que é esse, só que está faltando um x embaixo. Então eu precisaria de um x. E também eu precisaria do o x não, do u aqui embaixo e do u aqui embaixo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir o numerador por u e eu vou dividir o denominador por u. Então não fiz nada, né? Dividir todo mundo por u, não fiz nada. Mas eu fiz foi muita coisa, porque agora, se eu aplicar o limite nos dois caras, ficaria o limite de u tendendo a zero, de 3 elevado a u menos 1 sobre u, que eu sei fazer o resultado, dividido pelo limite de u tendendo a zero, do seno de 20u dividido por u. Em cima é o ln de 3. E embaixo, sem fazer muita força, indo lá para o primeiro exemplo que eu fiz para vocês, quem é o seno de 10x sobre x? É 10. Então, eu vou simplesmente escrever isso aqui. 20. Tá vendo? Que pauleira. Difícil também, não é fácil não. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Tô vendo um outro aqui também que eu botei para vocês que tem difícil. Eu vou deixar esse outro como desafio. Não vou fazer não, ele é difícil demais esse trem. Vou deixar como desafio. Vocês pesquisarem, tentarem. Deixa eu colocar a tarefa de casa dessa parte, tá? Então tem a tarefinha aqui, ó. Tarefa de casa dessa parte. Deixa eu ver lá no livro. Ah, o desafio é até esse aqui, ó. Rapaz, eu achei esse exercício difícil. Eu fiz ele aqui. Eu bati o olho nele aqui, ó. Eu vou deixar aqui como desafio para vocês. Deixa um desafio aí. Desafio. Eu achei esse exercício difícil, rapaz. Eu fiz ele aqui, mas ele é difícil. Não gostei muito dele, não. Eu vou deixar esses aqui para vocês. Ó. Essa aqui eu fiz, essa aqui eu fiz. Eu vou deixar esses aqui para vocês, então, ó. Como tarefinha de casa, ó. Esses 4 aqui. Pronto, ó. Então tem o desafio, a tarefinha de casa, esses 4 aqui. Beleza. Seria isso daí. Tá bom? Eu vou pausar de novo aqui. E aí vai ficar faltando agora eu falar sobre continuidade.
Pá, eu vou falar desse trem amanhã. Amanhã eu gravo outra aula para vocês. Vou gravar esse trem não. Já é 9h10 já. Eu sou um cara velho. Eu não aguento. Eu sinto sono demais à noite. Não sei o que acontece comigo. Eu vou gravar amanhã. Amanhã eu mando esse trem para vocês. Mas aí amanhã é mais rápido, tá? Eu vou deixar essas duas aí. Vou parar aqui. Amanhã eu mando o resto. Preguiçoso. Valeu, meninos. Tchau.